questão, até mesmo a formação de chocolate, cacau, gera o quê? Gera atração, né? As pessoas que estão de fora, as pessoas que estão nos cantos do Brasil, são atraídas para a nossa região por causa do cacau, por causa do nosso chocolate. E como é que a nossa cidade ela está? Como é que a nossa região cacaueira ela se posiciona nesse universo do turismo? Essa questão do marketing territorial, nessa questão da valorização do negócio, né, do turismo de negócios. Para bater esse papo, para conversar bastante sobre esse assunto, quero convidar aqui Gerson Marques. Eu sei que sempre a Fazenda Hererê tem aí uma grande referência nesse posicionamento, porque entre Ilhéus e Itabuna tem essa conexão de passar, de ver a identidade da nossa região. Vem para cá, compõe essa mesa de debates. Tem um outro profissional que, nos 4 eixos, né, ele guia bem o nosso destino e ele faz parte de uma programação da TV Cacau, que é a Via Destino, juntamente com a Ana Lívia, que vai estar com a gente pela internet. Vilomar Simões, consultor de turismo, vai bater esta bola, né, sobre este assunto, enriquecer vocês com essas informações. E, para mediar aí esse ponto, Daniel Tami, bate essa bola aí sobre o turismo na nossa região. Boa tarde a todos e a todas. 2 amigos aqui. Dispenso apresentações. Vou começar com o Gerson Marques, Fazenda Hererê, um referencial de turismo rural. Gerson, tem uma fazenda, Ilhéus de Itabuna, uma estrada simbólica, produção de cacau, e Gerson não é só turismo rural, é chocolate também. Mas a sua primeira aposta foi turismo rural, né? O que levou a... Você tinha fazenda lá e falou, tem um nicho de mercado aqui que eu vou explorar, e você, na verdade, foi um dos pioneiros, né? Boa tarde a todos, gente, prazer estar aqui. Quero agradecer a organização do evento, parabenizar pela iniciativa. É sempre muito produtivo e importante a gente estar debatendo esses temas que são extremamente pertinentes à economia da nossa região. Atendendo à pergunta do Daniel, sim, de fato, eu já era da área de turismo quando nós adquirimos a fazenda e senti já naquela época que havia uma oportunidade para atender uma demanda reprimida que começava a aparecer principalmente a partir das chegadas dos navios, naquele primeiro princípio lá, ainda o velho navio Funchal, quando começou a portar por aqui. Então, havia uma demanda de turistas europeus interessados nessa categoria de turismo, que era visitar uma fazenda. Então, eu senti que era uma oportunidade, foi um momento, e nós começamos a formatar ali. E, nesse primeiro momento, atendendo basicamente no verão, de verão em verão. Não é? Mas, como nós abrimos um site com essa informação, ficou lá aberto, então, eventualmente, aparecia alguém lá, assim, aqui, turismo rural, eu estava nem esperando. E a gente começou a ir atendendo ali aos poucos, e começou a funcionar de uma forma um pouco mais regular, e cerca de pelo menos uns 6, 7 anos, então, consolidou. Hoje nós temos uma fazenda que é referência no turismo rural da região como um todo, acho que também com uma referência bastante interessante, porque nos especializamos em oferecer uma experiência. Então, veja só, eu parti do princípio de que tinha uma fazenda muito simples, uma fazenda tem uma história, tem 2 séculos de história, mas não tinha nem história de coronelismo, nem tinha história, assim, do ponto de vista desse universo Jorge Amadiano, né, que seria o aspecto até então visível para expor uma fazenda e fazer disso uma atração turística. Não tinha esses elementos. Então, eu entendi que o elemento realmente mais interessante para desenvolver na fazenda era a cabruca, o cacau, né, a Mata Atlântica, e um pouco mais na frente, depois foi surgindo o chocolate. Então, a ideia foi formatar o produto a partir do que tinha, do que o próprio produto oferecia. E, com o tempo, e essa é a grande experiência, Daniel, foi descobrir que o turista que visita a fazenda,
as fazendas, o turismo, o turista como um todo, né? Mas quando ele vai em busca de um produto mais específico como esse, ele vai em busca de uma experiência, né? No fundo, há ali embutido a ideia de que vai ao paraíso. O turismo como um todo vive disso, né? No turismo a gente vende a ideia de você ir ao paraíso. Quer dizer, nenhuma empresa, nenhum lugar de turismo faz propaganda mostrando lixo, mostrando lugar feio, lugar sujo. Tudo é muito bonito, o céu está sempre azul, não é? Aquele ambiente do paraíso. Claro, não é a forma de vender. Só que quando você se vende, você cria expectativas, né? Você está vendendo um produto. Lá no início, quando a gente começava a estudar turismo aqui, a gente descobriu isso fácil. Turismo é mais ou menos igual a uma caixa de sabão em pó na prateleira do supermercado. Tem várias marcas, né, e você tem que se vender. Alguém tem que chegar ali e pegar a sua caixa. Qual é o diferencial da sua caixa? O seu sabão deixa a roupa mais branca, né, tira o odor. Ótimo, esse é o diferencial. Então, a mesma coisa. Nós estamos em um mercado enorme, se você for olhar. No Nordeste do Brasil, nós temos o mesmo produto, praticamente de São Vicente ao Maranhão. Cidades históricas na beira do mar. São Vicente e São Paulo. Lá de São Paulo até o Maranhão, você deve ter pelo menos umas 300 cidades históricas na beira do mar, vendendo a mesma coisa, praia, história, mar. Aqui o litoral do Nordeste, um pouco aqui o litoral desde o sul do Brasil, desde São Paulo, Rio, né, o Espírito Santo, é a mesma coisa, o mesmo tipo de produto. Agora, o que é diferente? Bom, a diferente é um lugar no meio desse litoral inteiro que faz chocolate, tem uma agricultura dentro da floresta, protege a Mata Atlântica na sua atividade econômica, tem uma série de fatores. Tem um Jorge Amado, não é? Faz um chocolate, mas não faz um chocolate derretendo barra fabricada não sei onde, faz um chocolate a partir do seu próprio cacau, não é? Busca identidade nisso. Então, esse diferencial é o que nos coloca no mercado com uma característica, com uma personalidade muito própria, não é? O que nos coloca com esse diferencial, mas que nós temos uma enorme incapacidade de saber usar isso. Na verdade, a gente desperdiça isso todos os dias aqui, porque até hoje não conseguimos acertar como é que nós fazemos com isso. É como se você estivesse sentado em cima de um pote de ouro muito grande, mas não tem a menor ideia do que é que faz com ouro. Quem sabe fazer um chiclete, né? É um pouco dessa ideia. Assim. Estamos perdidos, na verdade. Temos um potencial enorme, um negócio fantástico, mas somos de um amadorismo enorme. Fazer ensopado da galinha dos ovos de ouro, né? Ô, Vilomar, dentro do que o Gerson falou, o que fazer para transformar todo esse potencial, você que trabalha especialmente com turismo, em realidade? Nós temos aqui, como ele disse, Jorge Amado, cacau, chocolate, Mata Atlântica, biodiversidade, Ilhéus, Itacaré, o litoral de Una, que pouca gente conhece, mas é fantástico. Como é que você pega um produto desse, que é um produto de excelência, e convence o cara que está lá em São Paulo, está no Rio, está na França, está na Itália, está nos Estados Unidos, de que vale a pena, com 300 cidades no litoral que nós temos, como históricas, como o Gerson disse, não, eu vou para Ilhéus, vou para o sul da Bahia. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, quem está acompanhando a gente aí pelo virtual. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento e desse primeiro aniversário aí, com certeza de muitos, né, desse movimento e da TV Cacau. Primeiro, eu diria que a gente precisa organizar esse baba, né? A atividade turística é uma atividade econômica e muitos pensam que é muito fácil se fazer turismo, né? E na realidade é uma atividade complexa, é uma atividade que conversa com diversos atores, é uma atividade que comprovadamente ela passa por mais de 52 segmentos da economia. Então, a partir do momento que a gente entender essa atividade, como ela tem que ser entendida, conversar com os diversos atores, ela é coletiva, ela é sistêmica, então ela precisa ser pensada de uma forma como tal. Porque quando a gente compara com outros locais, ou quando a gente diz assim, como o Gesso falou, a gente está sentado em cima de um pote de ouro, e o que é que acontece, né? O que é que falta? A gente precisa entender a atividade. A gente precisa saber do que a gente está falando ou saber daquilo que a gente está querendo, né? Por vezes, a gente é abordado, enquanto operadores da área, até trazendo para a nossa temática, né, o cacau, a cabruca. Eu quero transformar minha fazenda, como é que eu faço? Eu abro que horas? Como é que... Né? Não, não é assim. Você precisa entender. Gesso sabe muito bem, Gesso está lá dentro da fazenda há anos, mora
né? Tá ali acompanhando a atividade dia a dia, sente como é o cliente, o que é que o cliente quer, onde é que ele precisa melhorar, onde é que ele precisa adaptar, onde é que ele está acertando. Então, assim, não é fácil, né? A gente tem trazendo um pouco para o turismo, algumas questões aqui na região, como até mesmo a Estrada de Chocolate, e a gente acompanha alguns movimentos. E as pessoas interessadas na atividade turística, ela quer começar de qualquer jeito. E não é assim. Você precisa, de fato, saber quais são todas as nuances que envolvem, né, a atividade. Você precisa entender a demanda, entender a oferta, entender o cliente, o turista, que é um turista em constante mutação e cada vez mais exigente, né, que viaja a outras regiões, que se hospedou em outros hotéis, conhece outros países. Então, não é só abrir de qualquer jeito a porta, é como você pensar quando você está preparando sua casa, de uma forma, né, fazendo uma analogia bem, assim, você se preocupa em todos os fatores. Se a luz vai funcionar, como é que vai ser a alimentação, a questão da limpeza, a questão da segurança, aonde o seu hóspede, onde o seu amigo, onde o seu familiar ele vai dormir. Então, uma cidade, um atrativo turístico, Daniel, uma região, ela precisa se preocupar, ela precisa estar pronta, ela precisa estar antenada em consonância com vários fatores. Porque quando você recebe um grupo, um ônibus rodoviário, quando você recebe um transatlântico, você comunica com a cidade toda, né? A gente faz várias reuniões antes de começar a temporada de navios. A gente senta com a segurança, a limpeza pública, como é que está, a questão das igrejas, o horário de abrir, conversa com o padre, conversa com o comércio, conversa com a delegacia do turista. Então, não é fácil assim, pá, abriu e está tudo ok, está tudo funcionando, não. Para acontecer... É igual ao aniversário, né? Para você fazer o aniversário acontecer, um casamento, um evento, tem que estar o jogo nos bastidores muito bem combinado. Então, é uma atividade que é de pessoas para pessoas, né? A gente vai ter constantemente inovação, a gente vai ter constantemente a questão da tecnologia presente, mas é feita de pessoas para pessoas e que envolve vários cenários. Então, bendita tecnologia. Deixa eu acionar a Ana Lívia, também, da Via Destinos. Ana, a tabelinha com o Vilomar, como é que convence, você que tem viajado muito pelo Brasil, divulgando Ilhéus, divulgando turismo, como é que você convence o paulista lá em São Paulo, fala assim, não, eu não vou para Recife, eu não vou para Maceió, não vou para Fortaleza, eu vou para Ilhéus. Qual o apelo e como fazer com que não só ele venha, como, quando voltar, incentive outras pessoas a virem e também a voltar numa outra ocasião. A questão do cara vir uma vez e voltar a outras. Boa tarde, agradeço a todos, né, pelo convite. A Via Destino está aqui presente. Infelizmente, eu não pude comparecer presencialmente por questões de saúde, mas muito feliz de estar virtualmente podendo contribuir. Daniel, respondendo a sua pergunta, eu digo que o apelo são inúmeros. Os apelos já estão aí, né? Quando você cita assim, São Paulo, eu tive um exemplo há pouco tempo de um casal de São Paulo, e eu tive até a oportunidade de fazer um bate-papo com eles para o programa da Via Destino, e o apelo qual foi? Fazenda de cacau. Eles queriam vir conhecer a fazenda de cacau, né? Inclusive foram para a Irerê, conheceram a Irerê, porque no imaginário popular das novelas, dos romances, né, de Jorge Amado, está lá a fazenda de cacau, o cacau. Então, o apelo são vários que a nossa região tem, né? Eu não vou falar só Ilhéus, mas a nossa região está cheia de apelos. E aí eu quero resgatar a fala de Gesso, quando ele traz essa questão do amadorismo. Então, a gente precisa sair dessa fase do amadorismo, né? Sermos profissionais do turismo, e aí a gente vai precisar, né, dessa parceria público-privada, a gente precisa de uma gerência, a gente precisa de algumas coisas que entendam realmente, compreendam e efetivem a atividade turística, entendendo que ela é uma economia viável e socialmente também viável, né? Porque é uma cadeia produtiva. Quando a gente pensa no turismo, a gente não está pensando só na Fazenda Irerê, a gente não está pensando só na hospedagem. Então, assim, é um mundo que se movimenta
nessa cadeia de turismo. Então, apelos a gente tem muitos. A gente precisa se organizar nesse sentido, entender que a nossa região é uma potência turística. Ela não tem potencial, ela é uma potência turística. A gente precisa internalizar, personificar isso. E aí eu trago, quando a gente pensa nisso, quando eu penso, a Via Destino pensa nisso, é o que a gente trabalha muito em cima, eu e Vilomar, dentro desse turismo de eventos, de negócios. A exemplo, nós vamos ter agora, quarta-feira, nós vamos iniciar com a Feira Literária de Ilhéus. É um evento que já está calendarizado, que é uma junção da Festa Literária da Academia de Letras com a Editos junto à Feira de Livros. Então, a gente tem esse evento calendarizado, que movimenta a cidade. Então, a gente precisa dar importância a isso. A gente precisa divulgar esses eventos. A gente tem um festival do chocolate que acontece em Ilhéus e que agora, né, eu tive recentemente com o Vilomar no festival que aconteceu em Salvador, e aí você vai vendo como esses festivais vão agregando valores, né? Então, hoje traz esse conceito da Origin Week, que você vai agregando cooperativismo, você vai agregando outros produtos. Então, esse apelo a gente tem na nossa região, Daniel. O que a gente precisa é realmente se profissionalizar. E assim, ó, é uma opinião minha, subjetiva, a gente consegue isso ampliando o nosso olhar. E como é que a gente amplia o nosso olhar? Quando a gente também sai um pouco do nosso raio daqui, do nosso entorno. Quando a gente sai e vai conhecer outras experiências. Então, quando a gente se permite a conhecer outras experiências, que a gente percebe o quanto a gente ainda está distante do que realmente é o turismo. Então, assim, despertar o sentimento de pertencimento nas pessoas, né, da região. E isso é muito interessante, que, assim, às vezes que eu vou lá na Irerê, um exemplo clássico, assim, que me apraz muito, é, por exemplo, ver o Adriano. O Adriano, que é um colaborador da Irerê. Então, assim, ele está inserido naquele contexto, literalmente, né? Ele se apropria daquilo. O pai dele já trabalhava. Então, hoje o Adriano faz isso de uma maneira brilhante. Então, ele vai se apropriando desse sentimento de pertencimento. Eu faço parte disso. Eu me lembro que teve um festival em Ilhéus que os colaboradores, os trabalhadores de uma determinada propriedade foram levados para o Festival do Chocolate. Então, essas pessoas, elas se sentem pertencentes a esse processo. E aí eu resgato uma fala de Henrique, de manhã, quando ele traz isso, né? Essa questão do cacau, e eu trago para o turismo, é socialmente justo, né? Economicamente viável, porque tem que ter lucro, tem que gerar renda, tem que gerar trabalho, emprego, né? Mas precisa ser financeiramente sustentável e socialmente justo. Um exemplo que eu vou até demonstrar essa questão mesmo de como é que a gente... Porque a gente fala muito, né? Eu ouço as pessoas dizendo assim, Ilhéus não tem nada para fazer. Como que Ilhéus não tem nada para fazer? A região não tem nada para fazer. Tem muita coisa para se fazer. Agora, a gente precisa conhecer o que é que nós temos a oferecer na região, né? E aí eu fui apresentada o ano passado, em dezembro, eu fui apresentada a Adalberto, que ele é do Grupo Vesúvio, né? Ele é diretor operacional do grupo e responde pelo grupo. E numa dessas conversas com ele, a gente conversando sobre o turismo em Ilhéus, sobre o turismo na região, eu junto com o Vilomar, nós formatamos um produto na Via Destino, que é justamente capacitar esses colaboradores, essas pessoas que estão no meio de hospedagem, que estão no comércio, que estão, seja em qualquer lugar dessa cadeia produtiva do turismo, capacitar essas pessoas e instrumentalizá-las para entender e conhecer o que tem a cidade. Então, assim, aí falando especificamente de Ilhéus, então, qual é o produto que nós... Porque, assim, nós somos uma agência de viagens emissiva e receptiva. Mas quando a gente vê um gargalo, qual é o papel, né, como empreendedores? O que é que nós podemos fazer, ajudar, auxiliar,
para que isso avance. Então, quando a gente percebe que muitas pessoas repetem que Ilhéus não tem nada para fazer, a gente entende, e eu, como educadora e pedagoga também, eu entendo que essas pessoas precisam conhecer Ilhéus, porque essas pessoas desconhecem Ilhéus. Então, assim, eu sugeri ao Grupo Vesúvio que a gente fizesse uma capacitação com esses colaboradores, com essas pessoas que estavam, que atendem a lei, que estão na linha de frente, que estão no salão de cada empreendimento desse. Então, nós fizemos no primeiro momento com José Nasal, que ele traz, que é uma pessoa extraordinária, a meu ver, ele traz esse olhar de Ilhéus, na percepção dele, fotográfica e de conhecimento, porque para mim Zé Nasal é um pesquisador. Nós tivemos esse primeiro momento, e depois tivemos um segundo momento com André Rosa, que é um professor da UESC, né? É o professor de História, e é historiador ele. Então, a gente teve esse segundo momento, e fazendo essa relação do turismo com a gastronomia. Tanto é que André ele sugeriu ao grupo que se colocasse no cardápio o arroz de alçar, que vem da África, mas que o Nordeste se apropriou, e principalmente a Bahia. E a gente não vê isso nos cardápios. E isso faz parte do pertencimento, isso faz parte da identidade regional, isso faz parte da nossa história. Então, são ações assim que a gente precisa estar movimentando na cidade para entender como é que isso funciona e sair desse lugar, né? E eu diria, desse ciclo vicioso que nós vivemos aqui. Ok, Ana, você volta daqui a pouco, falou bem. Antes de voltar para o gesto para o Vilomar, eu queria colocar um vídeo de Andréa Roque. Ela é presidente do Instituto Brasil Rural, e a fala dela tem tudo a ver com quem está conversando aqui. É coisa... Vamos lá. Eu vim fazer uma provocação para vocês do Simpósio Brasileiro de Cacau e Chocolate, nessa mesa tão especial de turismo, que reúne o mundo produtivo e o mundo do turismo. Olá, eu sou Andréa Roque, do Instituto Brasil Rural, Instituto de Desenvolvimento pelo Turismo Rural, e eu vim aqui fazer uma provocação. Sim, uma provocação do rural brasileiro. Por quê? Porque, de fato, o turismo rural tem e deve ser encarado pelo mundo produtivo como uma boa vitrine, como a vitrine dos bons, daqueles que plantam diferente, produzem diferente. É assim que nós temos que pensar turismo rural. Turismo rural é uma prestação de serviço, é uma prestação de hotelaria, de hospedagem, de alimentação, de visitas técnicas, mas é uma prestação de serviço do mundo rural. Ou seja, nós estamos usando o mundo, as tecnologias do turismo, o conhecimento, as informações, para mostrar os bons do mundo produtivo rural. Essa é a lógica. Não dá para afastar o mundo produtivo do mundo do turismo. Isso é um modelo mundial. Aqui no Brasil, que nós não usamos bem essa força da produção rural brasileira, essa força da diferenciação, da inovação. Em muitos territórios, um triângulo muito estratégico e interessante, bom produtor, que usa turismo rural como uma vitrine dos seus bons produtos para vender queijo, frutas, vinho, ou seja, eu vou visitar sua casa e nunca esqueço, estou em qualquer supermercado do mundo e reconheço aquele queijo, aquele vinho, e vou lembrar e vou comprar aquele produto. Isso é agregação de valor. E também no terceiro lado do triângulo, se o primeiro lado é produzir bem, de forma regenerativa, inteligente, segundo lado, usar o turismo rural como vitrine, eu diria que agora o nosso terceiro lado é ser ambientalmente correto, é ser produtor rural, sim, produtor que faz a diferença, é a engrenagem do mundo brasileiro, mas é um produtor que também pode pegar parte da sua área e pensar em reservas naturais, RPPNs, e já pensar sobre venda de crédito de carbono e vários dos serviços ambientais. Então, essa mensagem aqui, na verdade, eu estou vindo pedir para que vocês reflitam sobre isso, pensem diferente, saiam da caixinha tradicional, inovem,
renovem, pensem o amanhã como se fosse hoje. Eu me despeço desejando a todos um bom e novo pensar de um turismo rural brasileiro, moderno, profissional e sem perder a realidade. Esse é o nosso grande força, nossa grande arma. Gerson, ela lançou um desafio, mas pelo que eu estou vendo, ela está falando um pouquinho da Hererê. Acho que todos os postos que ela colocou aí, você coloca em prática, né? Alô? Pegar assim, como tem um grupo muito novo aqui em relação ao turismo, pegar uma liçãozinha básica para a gente entender a lógica do negócio. A pessoa, quando decide, todos nós, quando nós decidimos fazer uma viagem, você disponibiliza no seu cartão, ou no bolso, ou em algum lugar, um valor já disponível para gastar naquela viagem. Ou seja, você tomou uma decisão de gasto. Você viaja com X reais no bolso e a decisão de que você vai gastar aquele dinheiro. Essa é uma decisão que é difícil, cara. No dia a dia você evita tomar ela, mas quando você vai viajar, você já tomou. Então, você botou X no bolso e pretende gastar ao longo da viagem. O que é que vai ocorrer ao longo da viagem? As oportunidades de fazer você meter a mão no bolso, tirar aquele dinheiro e ir gastando. Cada cidade, cada destino vai, com a sua competência, oferecer a maior quantidade de oportunidades possível, fazer com que aquele cidadão meta a mão no bolso várias vezes e gaste naquele destino. Essa é a lógica do negócio. Ela funciona exatamente assim. Nós estamos tratando de negócio, de dinheiro. Então, ela tem que funcionar. Só que, bom, não é automático. Você pode fazer o cara pôr a mão no bolso com uma arma, né? Aí você pega, na hora de apresentar a conta lá do restaurante, bota lá um valor enorme e assalta o cara e você toma o dinheiro do bolso dele. Talvez ele não volte nunca mais no seu restaurante, na sua cidade, saia dali falando um bocado de impropérios. Impropérios não, um bocado de verdade, né, que vai agredir sua imagem. Você pode também tirar esse dinheiro de uma forma com que o cara, na hora que paga a conta, fala, mas é só isso. Eu esperava pagar mais. Bom, aí você mudou tudo, você inverteu os valores. A pessoa se dispôs a levar tanto, chegou ali e achou que era pouco, ela queria pagar mais. Mas por que isso? Porque ela foi surpreendida. Ela já tinha na conta dela um valor para aquele passeio, ela pretendia gastar tanto naquele passeio, mas o passeio surpreendeu ela de tal maneira, ofereceu a ela tantas inovações, tantas experiências, que ela achou que é pouco. O valor que ela está pagando é barato. E a gente assiste isso em diversas situações, em diversos momentos, desde que você consiga, de fato, mexer com esse sentimento. Porque, volto a dizer, a pessoa viaja na expectativa dos sonhos. Não é? Então, você sai de sua casa, deixa seu quarto, deixa o sanitário, né, que sempre é um lugar difícil dos outros, tudo isso. Então, você está ali, cheio de incertezas, pegou um avião, viajou não sei quantos quilômetros, chegou na terra dos outros, não sei o quê. Desde aquele primeiro momento que o cara desce do aeroporto, dali em diante tudo é experiência. E um sorriso, a ausência de um sorriso, uma palavra errada, um tratamento, vai desmontando o sonho, vai desmontando a experiência, vai tirando a ideia da fantasia. E, ao mesmo tempo, na medida que você vai oferecendo aquilo que se pretendia e algo a mais ainda, você vai consolidando esse sonho e você vai, de fato, entregando o que você vendeu. Você vai entregando, de fato, o que o seu projeto vendeu, a sua estratégia turística vendeu. Então, veja você, achar esse ponto correto em que a pessoa põe a mão no bolso e, com satisfação, pague, esse é a essência do processo. Agora, como a gente está vendendo uma experiência, há um índice de subjetividade enorme nesse negócio. E aí, como dar conta dessa subjetividade? Bom, aí tem que entender com quem você está se tratando. Quem é o seu cliente? E aí nós temos um problema sério aqui. Nós não temos uma identidade. Nós não nos vendemos no mercado de forma com identidade. Então, você recebe aqui o turista que um dia assistiu a novela Gabriela, vem aqui atrás de Gabriela, Jorge Amado e tal. Aí tem um turista que entende tudo de chocolate, chegou aqui, quer saber de cacau fino, não sei o quê, já com um olhar lá não sei onde. O outro turista está em busca de uma experiência ambiental, uma questão ecológica daqui, que é um ambiente, a Mata Atlântica. Então, vejam vocês quantas diferenças tem, mas exatamente porque a gente atira para todo lado, recebe gente de todo lugar, mas não consegue entregar a quase ninguém, de fato, a experiência que a gente se propõe a entregar. E isso gera uma frustração, e com isso a gente vai jogando fora, porque um índice significativo desse turista não volta mais. Não volta e sai falando mal e ainda tirando mais. Quando o turista fala bem, ele ajuda a trazer 11. Quando ele fala mal, ele tira 22.
Então, por aí você vê que é um problema enorme quando a gente tem alguém falando mal das coisas da gente. Então, é preciso ter muito cuidado. Entregar, de fato, o produto. Entregar, de fato, o produto significa também ter um cuidado muito grande com o que você está vendendo. Não é? E essa é uma outra questão. A verdade do produto é fundamental. Porque hoje, assim, nós temos, no mundo, esse mundo globalizado de redes sociais, você tem um caso que vale a pena quem está interessado em turismo entender, que é esse caso do site chamado TripAdvisor. O TripAdvisor é um site de turismo em que turistas do mundo inteiro usam, avaliam ali os produtos, fazem comentários e dão notas. Isso é o famoso, antigo boca a boca. Se você vai viajar para um lugar e sua vizinha, seu vizinho, já foi naquele lugar e chega para você e fala mal daquele lugar, você já vai pensar 2 vezes se você vai gastar seu dinheiro e ir para aquele lugar. Então, todo mundo hoje vai lá no TripAdvisor, consulta, vê lá o que é que está sendo. Então, você tem lá a nota e tem mais não sei quantos comentários das pessoas dizendo o que vivenciaram ali naquele local, naquele produto. Então, veja, aquilo é fundamental, aquilo decide o seu cliente, ou traz o seu cliente. Então, não há mais como você esconder, não há mais como você ter, digamos assim, a ideia de que esse turista é tudo besta mesmo, chega aqui, a gente conta qualquer história, vende aqui e se dá bem. Isso não existe, não é assim. E quem faz isso, faz uma vez só e não vai para lugar nenhum. Então, qual é a questão assim que na experiência que nós tivemos lá, fomos aprendendo com o tempo, que eu acho importante mostrar para vocês. Vejam como as coisas são simples. Nós temos uma plantinha aqui na região, chama Fecha a Porta Maria. Não é aquela, você toca nela, ela fecha. Aí eu estou guiando um grupo de turistas enorme, tinha umas crianças, e aí eu chamei os menininhos, as criancinhas e tal, falava, vem cá, meninada. Olha aqui, toca aqui nessa plantinha. Um garotinho daquele foi lá, tocou, a plantinha fechou. Era paulista, né? Pai! Venha ver uma planta interativa! Era, de fato, uma planta interativa. Mas você vê, Fecha a Porta Maria, com aquela simplicidade, dizendo, nesse momento eu tive um insight. Eu falei, isso aqui é uma atração turística. Orientei o guia. Toda vez que a gente está com um grupo de estudantes e tiver uma Fecha a Porta Maria, chame a atenção. Com o tempo a gente descobriu que até os adultos, ninguém conhecia a Fecha a Porta Maria, só a gente que conhece aqui da região, virou uma atração. E isso, veja você, é a pura simplicidade do processo, mas é a autenticidade, não é? Quando ela falou do Adriano, que é o nosso guia lá, o que é que ela fala assim, da autenticidade? Sempre foi isso, não só ele, como os outros trabalhadores da fazenda. Nós capacitamos eles a serem guias. Mas eu nunca cheguei para um trabalhador meu da fazenda e nunca aceitaria que ninguém chegasse lá e falasse assim, olha, o senhor está falando errado, procure corrigir essa palavra, porque essa palavra, a pronúncia não é assim. Jamais. É para ele falar do jeito que ele fala, como trabalhador. E é correto o jeito que ele fala. Errado é a gente achar que ele está falando errado. É extremamente correto ele falar do jeito, do ambiente em que ele vive e das relações que ele tem. E é essa autenticidade que é importante ser entregue. Porque não adianta eu botar lá uma pessoa com um nível de escolaridade falando A, B, C e X, mas a pessoa não tem a menor ideia na hora que o rapaz pergunta assim, vem cá, quanto tempo dura um pé de cacau para gerar o fruto? Eu li no manual. Não adianta. Tem que ser o menino lá, o rapaz que conhece, que viveu, que tem a vida. Aquilo gera uma autenticidade. Então, a pessoa está começando a entender. E, olha, eu ouço isso muito legal, porque, assim, lá na Irerê, o turismo rural ele é, por si só, seletivo. Então, ele não vai todo mundo, porque é um negócio... o que é que eu vou fazer na fazenda? Né? Tem gente que acha que fazenda é mato. Então, vai fazer o que na fazenda? Não adianta esse povo ir para lá. Então, vai quem tem algum tipo de interesse, já tem alguma percepção, tem uma curiosidade, tem uma vontade de mergulhar em um ambiente como esse, conhecer e tal. Então, é necessário que, na hora que essa experiência está lhe dando, você complemente isso e surpreenda, e ofereça algo a mais, você mexa com aquela pessoa e vá ali. Então, aí, essa busca pela autenticidade, a gente vai mexendo com as pessoas, e aí, mais na frente, o que é que você ouve? De pessoas que têm lá, olha, Jéssica, eu já viajei o mundo inteiro, inclusive estive em fazendas de cacau lá na América Central, ninguém conseguiu formatar um produto de turismo rural como vocês conseguiram aqui. Vocês conseguiram dar uma autenticidade no negócio que eu estou surpreso. Quando eu comecei, eu ficava meio desconfiado, olha, isso deve ser mais um negócio pasteurizado aqui, Mas aí, daqui a pouco, a gente vê uma autenticidade. E vocês sabem o que é uma coisa interessante, assim, quando eu falo para
vocês o que é autenticidade, eu conto umas histórias, alguns de vocês já estiveram lá. Ao final do passeio, a gente conta um pouco dessa história nossa aqui da Mata Atlântica e tal. É alguma coisinha muito bonitinha que a gente fala no fim. Mas, em algumas vezes, muitas das vezes que eu falo, eu me emociono. Eu me emociono quando eu conto, né, a história de um povo que tem 300 anos que tira a riqueza da floresta. Né? Você imagine você contar para um bocado de gente, falar, gente, nós somos um povo que temos 300 anos que pegamos essas sementezinhas, nesses frutos aqui, de dentro dessa floresta quente, úmida, transformamos isso em produto, vendemos isso para o mundo. Não é? Agora, veja quanta riqueza isso gerou, gera riqueza aqui, gera riqueza lá fora, tem quantas indústrias. Ao mesmo tempo que gera riqueza, o chocolate foi criando com o tempo o status de ser um produto ligado ao amor, quando você quer conquistar alguém, quer ser simpático, quer ter uma atitude de reconquista, às vezes. Né? Outro dia, no domingo de Páscoa, a gente comemorou nosso amor por Jesus, está lá o chocolate, olha, gera riqueza e é um símbolo de amor. Mas veja que coisa interessante, criou uma civilização aqui onde nós estamos. Isso eu me referindo aos turistas. Vocês estão aqui conhecendo um povo, uma civilização, uma região, um povo Grapiúna, aqui do sul da Bahia. 54 cidades, quase 1 milhão de habitantes, 300 anos colhendo essas sementes no meio dessa floresta. 300 anos que a gente colhe semente nas florestas, construímos aqui uma civilização. Estrada, aeroportos, universidades, escolas, cidades. Vocês estão conhecendo isso aqui. Agora tem uma coisa importante que eu quero mostrar a vocês. Eu quero mostrar a vocês o lugar mais bonito dessa região e de onde vocês estão. É aquela floresta ali. Ó. Aquela floresta de onde nós, há 300 anos, tiramos nossa riqueza. 300 anos explorando aquela floresta, e olha lá, ó, em pé, as árvores em pé, os passarinhos cantando, os rios correndo. Sabe como é o nome disso? Sustentabilidade. E é raríssimo. O mundo inteiro devia ser assim. E nós viramos uma espécie de um negócio exótico, um museu, em que as pessoas vêm aqui conhecer um povo que tira a riqueza da natureza. E pode sair daqui, agora vocês estão vendo, e podem sair daqui contando para o mundo inteiro, olha, é verdade, é possível tirar a riqueza da natureza e respeitar a natureza. E, Daniel, claro que eu falo isso de uma forma muito mais rica, eu estou falando aqui de uma forma improvisada, e muitas vezes, quando eu falo isso, eu me emociono e vou às lágrimas. E transfiro isso para o turista e eles começam a chorar comigo. Então, vejam vocês, aí a pessoa levanta da mesa ali depois desse encontro, tomada de emoção, de não sei o quê. É óbvio, eu poderia até usar isso como uma força e direcionar tudo para dentro de uma loja e falar, agora vão ali e compra esse negócio. Não é? Mas não, até esse momento tem que ser também dentro de um encantamento. Então, a pessoa ir à lojinha da fazenda e comprar, ela tem que ir encantada. Aí ela compra. Ela vai comprar um negócio que ela nunca viu na vida dela, que chama nibs. Mas ela ouviu eu falar ali, ó, que se ela comer o nibs, aquilo deixa ela cheia de energia. E ela vai lá e compra o nibs. E compra um saco de meio quilo de nibs, que eu acho que a maioria não vai conseguir comer meio quilo de nibs tão cedo. Não é? Mas vejam vocês que é o encantamento. E o encantamento vende. E a gente tem uma enorme incompetência em não encantar. Porque o cara chega aqui e fica deslumbrado, olhando assim, nossa, vocês moram no paraíso, moram no paraíso. Aí daqui a pouco ele quebra o pé porque a calçada, nunca consertaram a porcaria da calçada que está lá há anos. Né? É um pouco dessas contradições que a gente vive aqui. Aí eu vou passar agora a pergunta para o Vilomar e a Ana Lívia. Você tem o Gerson, tem o Capela Velha, que são iniciativas, na verdade, isoladas. Como é que você transforma numa realidade o que o Gerson está fazendo, a Capela Velha está fazendo, uns poucos estão fazendo? Que tirar o cara que veio. O cara, quando fala, vou para o Nordeste, lá no Sul, ele está pensando só em praia. Vilomar, Lívia, como é que convence o turista a sair do hotel e sair da praia para ir para uma fazenda de cacau, para visitar o patrimônio histórico de Ilhéus? Itacaré nem se fala que Itacaré se vende sozinha. Mas sair do conforto do hotel e da praiazinha em frente ao hotel para conhecer a região e conhecer e consumir história, e não apenas chocolate, por exemplo. Eu vou utilizar da narrativa de Gesso para te responder. Né? Observe o preparo. Além da sensibilidade que ele tem, né, no produto dele, em atender, na Fazenda Irerê, o preparo, não tem outra palavra. Né? Isso perpassa por profissionalismo, isso perpassa por postura, isso perpassa por narrativa. Você vai em vamos pensar na hotelaria, né? Aqui na nossa região tem vários meios de hospedagem, mas já tem alguns que estão introduzindo na sua cultura a nossa cultura cacaueira. Então você chega no café da manhã, você já tem uma série de itens, você já recebe o chocolate, você já tem uma maquete da fazendinha no hotel, você já tem indicação da fazenda.
você já tem atividades de esporte e lazer ligadas a nomes de árvores, de animais, de pássaros. Então, o diferencial está aí, você não é mais um, né? Porque sol e praia nós temos no mundo inteiro, mas o que é que tem na região que só tem aqui? Então, se a gente fizer esse recorte da Cabruca, sul da Bahia, ali do Baixo Sul, até chegar no extremo sul, e a gente fazer esse levantamento, o que é que a gente pode transformar, ou o que é que tem vocação, o que é que pode ser atrativo turístico, para a gente atender ao turista, para a gente utilizar da atividade turística, que tem esse potencial, que tem esse poder, inclusive, de preservar, como o Gerson bem colocou. Então, eu acompanho o turismo há cerca de 20 anos aqui na região, e a gente está realmente em cima de uma jazida de ouro, de diamante. Mas a gente não é para dormir muito tempo, não, senão a gente perde com isso, né? Em termos estruturais, a gente tem aqui na cidade, que é um polo receptor, rodoviária, porto, aeroporto, teremos logo ali uma ferrovia, não vou entrar nesse mérito, e no Porto Sul também não vou entrar. É só para a gente trazer isso para o nosso senso crítico. Se a gente conseguir transformar essa ferrovia, até mesmo como contrapartida, em um dos principais meios de transporte que é utilizado nos principais cidades turísticas do mundo, trazer esse pessoal também pela ferrovia será ótimo. Então, eu não conheço outra cidade, se alguém conhecer pode me falar, que tenha porto, aeroporto, ferrovia, rodoviária, entende? Então, assim, a gente está realmente sentado em cima de um pote de ouro, mas ele precisa ser formatado, ele precisa ser devidamente colocado na prateleira, porque isso é um produto, né? Para o turista entender e ele poder gastar, deixar aqui as divisas de todo o nosso território. E eu vou mais além, viu, Gerson? Normalmente a gente faz uma previsão do que vai gastar, mas quando a gente viaja e quando a gente encontra onde gastar, encontra produtos, encontra, né? Seja na gastronomia, seja no souvenir, a gente estoura esse orçamento, porque a gente fica pensando, poxa, eu não vou voltar aqui de novo, não, eu quero levar, o chocolate é muito bom, eu vou comer o outro, e tem um outro, e tem um outro, e tem esse passeio maravilhoso. Por isso que a gente tem alguns estudos de caso no Brasil que a gente sempre bate na mesma tecla, né? Pá, bonito, pá, Gramado. Gramado, a todo ano, ele está se reinventando. Quem foi a Gramado há 2 anos atrás, há 1 ano, vai hoje, não é a mesma coisa. Então, a gente tem essa vocação turística, né? Desde 1534. A gente tem um marketing fantástico, a gente tem atrativos fantásticos, que vocês conhecem também, muitos aqui melhor do que eu, históricos, naturais. Mas o que é que a gente faz com isso? Então, Daniel, a gente precisa formatar, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa ter políticas públicas voltadas para... a Bahia é um estado extremamente rural, a gente conversou aqui um pouco sobre isso pela manhã. Os nossos grandes atrativos estão no meio rural. A gente tem aqui perto uma gruta em Santa Luzia, que eu não conhecia, é assim uma experiência fantástica. Você andar por debaixo da terra, fazer aquela conexão ali, né? Então, assim, a gente tem a Mata Atlântica, a gente tem nascentes de água, a gente tem a biodiversidade, a gente tem áreas de preservação ambiental, a gente tem a questão da nossa cultura. Então, a gente tem muito. Lugares que não tem nada, eles inventam, né? O deserto aí dos Estados Unidos inventou um bocado de coisa e atrai milhões de turistas o ano todo. Mas a gente tem muita coisa, e o que é que a gente faz? A gente fica no berço esplêndido, dormindo. Então, para que a atividade turística ela aconteça, né? Que é um grande divisor ela é uma mola propulsora econômica, ela traz divisas econômicas, a gente precisa sentar e combinar o baba. Não, aí eu quero fazer uma ressalva, tratando cada município de forma especificamente, seja seu grau de maturidade, seja suas características próprias, porque não adianta a gente ficar também comparando Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Ilhéus, Amaraú, não sei o quê, Itabuna, não. Cada um tem sua essência, cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu potencial e todos nós nos completamos. Não tenha dúvida. Nós podemos ter 20 fazendas de cacau para visitação turística, mas cada dono, cada proprietário, ele vai dar o seu tom. Ele vai trazer a sua essência. Ele vai acolher de uma forma, ele vai apresentar de uma forma. Isso é fato. Nós somos seres humanos e cada um, né? E o ideal é que seja assim mesmo. Não é fast food,
copiar a receita de bolo, não. Que cada um faça da melhor forma e cada um encontre o seu caminho para aquilo que vai oferecer. Lívia, completando, então, Lívia. Bem, então, eu vou partir para a última pergunta aqui, e ela é bem pertinente. A gente está discutindo aqui futuro também. Gerson, Vilomar e Ana Lívia. Há um ano eu estava lendo uma frase e fiquei encantado. Um filósofo italiano com o filho na janela falou: olha, meu filho está contemplando um mundo que não existe mais, durante a pandemia. Então, como é que a gente vai pensar o turismo, especialmente o turismo de experiência, o turismo de vender sonho, vender história no pós-pandemia? É um desafio, né, Gerson? É um grande desafio e é o que eu tenho pensado muito. A gente todos nós estamos desafiados a pensar o mundo, né? E repensar o mundo, porque não deu certo, né? Eu acho que não está dando certo, né? Estamos tendo esse desafio. Mas veja, assim, algumas questões estão evidentes, elas vêm até diante da pandemia. Por exemplo, a questão da tendência fortíssima de valorização da experiência no mundo natural, não é? Essa é uma tendência que já estava colocada para o turismo antes e ficou muito mais forte agora. A experiência no mundo natural, ou turismo ecológico, aí é um leque enorme, né? Turismo rural, turismo ecológico, turismo de aventura, turismo esportivo. Há uma quantidade enorme de turismo feito no ambiente natural. Por exemplo, essa é uma tendência que, se já vinha muito forte, agora é fundamental. O turismo caminha de forma muito evidente para essa experiência no ambiente natural. As pessoas estão em busca disso. Os grandes polos emissores são os centros urbanos. É São Paulo, é Minas, é Belo Horizonte, é Brasília. É de lá que vem grande parte do nosso turista. A experiência do centro urbano hoje, gente, é um desastre, é um massacre. Não é? As cidades são uma tragédia social, é um negócio que não funciona mais. Reunir milhões de pessoas no mesmo lugar, gerando lixo, esgoto, aquele negócio ali, carro, aquela confusão. As pessoas querem sair disso, querem distância disso. E essa experiência no mundo natural é a oportunidade, até porque elas não podem sair disso a vida toda. É nas férias, é no fim de semana. Então, oferecer essa experiência é uma tendência cada vez mais evidente, não é mais forte. Agora, veja, não adianta, como eu disse, são 300 opções no Nordeste. Agora, vamos focar nesse caso aqui específico nosso, ainda nessa falta de identidade, mas na busca de achar essa identidade. Tem um case interessante que pode servir de referência para a gente, que é o caso de Balneário Camboriú, lá em Santa Catarina. Bom, o que é Balneário Camboriú? Um destino turístico de praia, badaladíssimo, com os prédios mais altos do Brasil, não é? Com uma clientela fantástica, com poder aquisitivo muito alto. Bom, funciona muito bem, enquanto indústria turística funciona muito bem, deve gerar muito emprego, deve gerar muita renda para o município e, aparentemente, bastante eficiente. Interessa a Ilhéus ser Balneário Camboriú? De jeito nenhum. Não é esse o nosso projeto, ser Balneário Camboriú. Agora, vejam vocês, o mesmo tipo de cliente que chega em Balneário Camboriú, com o mesmo poder aquisitivo, mas que opta por aquele tipo de paisagem, de prédios e não sei o quê, tem muita gente que acha que é desenvolvimento, aqueles prédios bem altos, na beira da praia e tal. Esse é um cliente. Mas existe um cliente com poder aquisitivo idêntico ao que vai a Balneário Camboriú, mas que prefere, por exemplo, um hotel do tipo do Chai. Bom, esse interessa a Ilhéus. Esse turista que tem uma opção por um bom poder aquisitivo, quer coisas boas, quer coisas bem acabadas, bem feitas, bons serviços, bons restaurantes, atrações bem feitas, bem acabadas, mas que não quer aquele prédio de 58 andares com ar-condicionado, carpete, não. Ele quer ficar num hotel com um bangalôzinho na beira da praia, que ele ouve a onda quebrar, ele pode sair ali e ver até uma tartaruga botando ovos. Essa é a questão. Mas é esse turista com o mesmo poder aquisitivo, ou até melhor, né, do que o que vai para Balneário Camboriú, mas não é o careta, não é esse cafona que fica lá subindo em edifício de 30 andares achando que isso é turismo. Não, é o cara que vem aqui para viver a nossa experiência, com um poder aquisitivo equivalente. Então, esse é o desafio. O profissionalismo significa a gente oferecer qualidade, serviço, competência e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Tem que fazer a coisa com a competência para ganhar. E isso se dá nesse processo que nós estamos construindo, de achar a identidade e oferecer a experiência. E a experiência é o que vale. O que vale realmente, as pessoas pagam, é pela experiência. Você não paga pelo cartão postal.
Cartão postal, hoje você pode fazer viagens interativas aí na internet, hoje você tem coisa, você vai a qualquer lugar, você até entra lá nos monumentos, nos museus todos. Só que a experiência, isso não tem como ser feito de outra forma, senão na vivência. E para concluir, e concluindo com a experiência lá da Irerê, por exemplo, como é que eu fui descobrindo como é que a experiência funciona? Sabe como é que ela funciona? Para todos nós, a experiência funciona pelos sentidos. Não é? É o olhar, o nariz, o ouvido, o paladar e o tato. É assim que a experiência chega para a gente. Então, como é que você vai oferecer experiência para quem está em uma fazenda? Cheira isso, come isso, pega nisso, olha para aquilo, ouça o passarinho que está cantando, olha os miquinhos cantando ali, gritando ali na mata, cheira essa folha de laranjeira aqui, toca nessa folhinha que é interativa aqui, né? Aí chega na barcaça, olha o cheiro de chulé aí do cacau sendo fermentado. Mas olha o nibs aqui. Olha como vocês experimentaram o cacau lá dentro da mata, não tinha nada a ver com chocolate. Olha agora o sabor do chocolate aparecendo no cacau. Olha quantas vezes eu fui mexendo com os sentidos da pessoa. Aí, no final, a pessoa senta lá numa mesa, num salão enorme, bonito, que a gente tem lá do lado da casa, aí senta e vai consumir ali suco de cacau, cada um dos chocolates que eu faço, aí eu vou explicar. Olha, aí a gente faz uma degustação que a gente sabe fazer, né, Leilane? Olha, estão sentindo aí, olha, nesse chocolate vocês vão sentir uma nota de café. A nota de café é obrigatória, um bom chocolate, para abrir ali o chocolate, denuncia o cacau. Aí a pessoa nunca tinha notado que tinha uma nota de café no chocolate, mas, nossa, mas tem mesmo, tem... Olha, vocês estão sentindo uma nota cítrica? Um café da Bahia, um cacau da Bahia sempre vai ter essa riqueza de oferecer essa experiência, uma nota cítrica, uma nota... Você vai encontrar aqui, ó, usando as papilas laterais, uma nota chamada banana passas. A pessoa, nossa, mas tem mesmo um sabor de ameixa no chocolate. Olha, é isso. Você mexeu com os sentidos, a pessoa começou a flutuar ali. Então, essa é a experiência. Você mexe e tem um retorno exatamente porque você está surpreendendo, entregando muito mais do que a pessoa esperava. Aí ela põe a mão no bolso, gasta para caramba, gosta do que faz, e ainda diz que está pouco, que queria gastar mais. A experiência que a gente tem tido lá é essa. Tem sido uma experiência boa, mas, assim, estou dizendo para ninguém que ganhe muito dinheiro, não. Pelo contrário, dá muito trabalho, todo mundo sabe que é muito difícil, passamos por um período dificílimo aí na pandemia. Quem faz chocolate aqui, como a gente faz na Leilane, não é fácil, nós todos estamos aprendendo, apanhamos muito, todo mundo está aprendendo aqui, ninguém é o melhor do mundo em chocolate, especialista nem nada. Agora, o que a gente descobre quando a gente viaja, que vai lá, e todos nós viajamos muito, estamos em vários eventos, todo mundo tem participado de eventos internacionais, o que nós descobrimos, quando nós olhamos lá, é o seguinte, olha, gente, nós estamos sentados em uma capacidade de um conhecimento enorme, no mundo não tem ninguém que saiba tanto de cacau como nós aqui nessa região, ninguém tem tanta intimidade com cacau como nós temos nessa região, e ninguém tem tanta capacidade criativa como nós temos. Então, a gente vê, por exemplo, a explosão, mais de 150 marcas de chocolate. Claro que tem muita coisa boa no meio disso, mas tem muita coisa ruim também. Então, eu preciso começar a trabalhar para melhorar isso. Agora, o fato é que nós temos um potencial completamente ainda por ser desenvolvido nesse campo, e esse é um potencial que, somado ao turismo, chocolate somado ao turismo, há exemplos aí mundo afora, é só olhar a quantidade de destinos de chocolate no mundo. Agora, nós vamos competir com Gramado? Não nos interessa competir com Gramado. Não é esse o chocolate nosso. Nós vamos ser a capital mundial dos chocolates de origem, do chocolate da Mata Atlântica, do chocolate da floresta. Isso interessa. Não é ser a capital, nós fazemos chocolate. O pessoal, quando chega aqui, claro, chocolate que vocês comem lá em Gramado é feito aqui, na Cargill, na Barrica Calibu, umas barras de 25 quilos, manda lá para vocês, é derretido, bota um bocado de coisa lá dentro e vende para vocês. Então, a experiência quem tem somos nós. Quem temos somos nós, quem tem a oferecer somos nós. Então, só nos falta competência. Então, Vilomar e Lívia, como é que vai pensar o turismo? Pensar não, pensar e executar o turismo no pós-pandemia. Eu diria sustentável aqui no sul da Bahia, sim, claro. Sim, eu digo que... Eu acredito que não vai ser nem pós, né? Eu acho que a gente vai ter que conviver com ela, e não sendo ela, se for outras, eu quero trazer a seguinte reflexão. Quanto mais nós nos distanciamos do natural, que são as nossas grandes riquezas aqui na região, nós precisamos e queremos mais ele. Eu tenho uma experiência com turista estrangeiro, Erivaldo está até aqui da CEPLAC, e a gente formatou um roteiro junto com a Irerê também, que passava era Irerê e CEPLAC. E o estrangeiro ele comprava
praticamente 80% do navio, 60%, 50% descia. E o que ele mais queria era ir para o meio natural, né? Ele queria ir para as fazendas de cacau, ele queria ir para a cachoeira. Então, a gente passava lá na CEPLAC, ele via o beneficiamento do chocolate, isso há cerca de, acho que 16 anos atrás, ainda não tinha, né, esse boom de marca de chocolate que a gente tem hoje. Aliás, não tinha nenhuma, né? Só tinha o chocolate caseiro, que é um outro formato, mas, enfim. Então, o que é que eu quero dizer? Que lá eles não têm esse meio natural da forma que nós temos aqui. Então, o olhar do estrangeiro para o natural, ele vem querendo ir para o natural. A gente aqui tem, a gente acostuma, mas se a gente for para o paulista, que Gesso falou, que não conhece tanto esse meio, então ele quer o meio natural. Então, como é que a gente passa, como é que a gente vive nesse mundo que nós temos, né, hoje aí, que está posto, é um mundo caótico? Como é que a gente vive? No turismo, a nossa matéria-prima é o meio ambiente, né? Uma das nossas matérias-primas é o meio ambiente. Então, como é que a gente passa por isso tudo? É preservando o nosso meio, porque, com certeza, é a nossa galinha de ovos de ouro, é o que a gente tem de melhor, seja enquanto seres humanos normais, que a gente não está viajando, ou para o turista, né? As nossas patologias, o nosso dia a dia, quando a gente quer relaxar, quando a gente quer algumas respostas, os nossos remédios, eles vêm de onde? Nós somos feitos de quê? Né? Tem aquela passagem bíblica de que nós vemos do pó e do pó a gente retorna. Então está tudo intimamente, intrinsecamente ali ligado ao meio natural, ao meio ambiente. E é isso, a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar e a gente tem que ter esse olhar de tudo aquilo que a gente tem. Essa biodiversidade, água, matas, os biomas, seja de Mata Atlântica, costeiro, marinho, né? Então a gente precisa abrir essa percepção. A gente vive nesse mundo caótico de muita edificação, de muita poluição, de muito asfalto, né? Enfim, de muita tecnologia, de muito artificialismo, mas nós voltamos e vamos voltar sempre para o natural, seja para relaxar, para descansar, seja como meios de resoluções dos nossos problemas. Enfim, é aquela velha máxima, né? É fazer uma trilha e abaçar a árvore. É fazer a trilha e pegar na plantinha que se fecha, realmente. É fazer a trilha e contemplar a natureza, aí ir para a praia e contemplar o mar. A gente vai sempre estar voltando, a nossa natureza mesmo, ela vai pedir isso sempre, voltado para o meio natural. Então, a grande riqueza, o grande diferencial da nossa região está aí. A gente precisa ficar atentos a isso e vamos cuidar, né, do que é nosso. Vamos definir a nossa identidade cultural no sentido turístico, para a gente poder atrair. Primeiro a gente vai identificar, depois a gente vai organizar e a gente vai poder identificar esse turista que vai vir de fora querendo aí esses nossos produtos formatados, o que é que a gente vai ter aí, o que é que a gente já tem de melhor em hospedagem, em atrativos, em fazendas de cacau, em trilhas, em monumentos, em passeios, sejam eles rurais, ecológicos, de ecoturismo, que a gente já tem muita coisa na região e a gente já evoluiu bastante, né? Mas a gente precisa muito mais. A gente tem várias ilhas, como foi pontuado aqui no início. A gente precisa viver de forma sistêmica. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, porque a concorrência e o que a gente tem de produtos lá fora, né, é imensamente superior ao que a gente tem aqui. Então, não adianta a gente dizer, por tudo isso que eu falei, de riquezas, tudo que a gente tem de melhor, só isso não basta. A gente tem que realmente profissionalizar, juntar, seja a cabruca, o cacau, o chocolate, a história, juntar tudo isso e de forma formatada nos colocarmos aí, como a gente costuma dizer, na prateleira. O mundo precisa ver que a gente existe e o que é que a gente tem de melhor. Né? A internet está aí de uma forma muito rápida. A pessoa, quando quer viajar, como o Jess falou, ela procura, ela sabe, ela vem com o roteiro na mão, ela vem com o mapa na mão. Né? Já foi o tempo que você comprava por telefone ou que você ia no agente de viagem e ele preparava toda a sua viagem e você só dizia como foi quando voltou. Não. Ele já chega sabendo o que ele quer. Ele chega PhD em chocolate, ele chega PhD em Jorge Amado, em turismo de aventura, no bioma Mata Atlântica. Ele já chega exatamente sabendo o que é que ele quer visitar, a experiência que ele quer ter. Então, vamos cuidar do nosso bem maior, do que é nosso aí, do nosso meio natural, né? Das nossas riquezas naturais. E para fechar, então, Lívia. Eu quero acrescentar na fala de Gerson, quando ele traz a autenticidade da Irerê,
né, essa experiência sensorial que eu já vivi mais de uma vez lá, e essa autenticidade, ela está presente em todos os cantos daquele espaço, né? Quando a gente vê a decoração cuidadosa de Dadá, cada cantinho, quando ele traz o nibs, e que a gente experimenta aquele doce de banana com nibs, então você vê a autenticidade aflorando em cada canto da Irerê. Quando a gente fala desse perfil do turista, antes mesmo da pandemia, esse turista, esse viajante, ele já vinha em busca, fazia um tempo, desse ambiente natural, desse tipo de turismo. E com a pandemia, isso só gritou e saltou aos nossos olhos. Então, nós estamos na crista da onda, porque nós temos uma região propícia para isso, e a gente não pode deixar essa onda passar sem surfar nela. A gente tem que surfar e surfar direito, surfar de maneira profissional mesmo. E aí, eu trago para reflexão, para a gente trabalhar de uma forma, na fala de Vilomar, ele traz isso, de maneira coletiva. Eu resgato uma fala de Leilane pela manhã, quando ela, né, mostra toda a beleza da produção do chocolate dela, e aí me faz pensar que a gente precisa. Ilhéus e Itabuna, nós somos uma região, como o Daniel falou, grapiúna, e a gente tem que internalizar isso, sabe? Acabar com essa dualidade de Ilhéus e Itabuna, construir uma rota turística dessa região, tá? A gente pensar Canavieira, Zuna, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, e vai subindo. O Baixo Sul tem um turismo que é espetacular. Nós temos comunidades quilombolas lá. Então, assim, temos cachoeiras. Então, a gente pensar nessa região como um todo, né? Então, e quando vocês falam muito dessa questão do meio ambiente, me ocorreu aqui agora que a gente fala muito do meio ambiente natural, mas nós temos que lembrar, que viram atrás essa questão da preservação e da conservação, dos nossos patrimônios materiais e imateriais. Então, assim, aí é uma provocação mesmo, e aí eu vou trazer para a questão específica de Ilhéus, quando a gente está vendo a olhos vistos os nossos patrimônios materiais despencando. Então, quando o turista ele vem, e eu disse e repito, apelo nós temos muito. Agora, nós precisamos cuidar do que nós temos aqui, né? E isso exige uma governança, existe políticas públicas, existe parceria entre público e privado. Então, várias ações que precisam ser efetivadas. Porque ficar só na discussão, no debate, é ótimo, né? É maravilhoso. Mas temos que agir para que a coisa realmente aconteça de forma bem bacana para a nossa região. Obrigado, então, agradecendo a Lívia, ao Gerson, Vilomar.